Você já deve ter visto algum vídeo meu ou de outra pessoa falando sobre como você deve criar jogos pequenos. Você deve criar vários jogos pequenos para evoluir como programador. Ao contrário do que a maioria das pessoas faz, que é começar com uma ideia grande. Vou fazer o meu jogo dos sonhos logo de cara e assim eu vou evoluir, eu vou aprender programação de games. Se você nunca viu esse conceito, resumidamente, é que vale mais a pena você começar com jogos pequenos, porque você assim respeita o seu nível de habilidade. Sendo iniciante, começando, você não investe numa ideia grande e investindo em uma ideia menor, você tem muito mais chances de concluir. E concluindo projetos é que você vai evoluir como programador. Eu concordo muito com esse conceito, eu comecei assim com jogos pequenos. Todo mundo que eu vejo começando com jogos pequenos eu vejo ter sucesso. Todo mundo que eu vejo começando com jogos grandes eu vejo ter fracasso. E se você parar para pensar, é uma coisa muito lógica, né? Por exemplo, se você for estudar matemática, se você for começar agora a estudar matemática, você vai começar a ver os números, soma, subtração, divisão, multiplicação, ou você vai começar direto com logaritmos, direto com equação do segundo, terceiro grau? É simplesmente lógico que você deve começar com uma coisa mais simples. Então, jogos é a mesma coisa. Você começa com jogos mais simples, respeitando o seu nível de habilidade, e você vai evoluindo com o tempo. Só que tem um porém, uma coisa que a gente não discute muito. Um assunto muito pouco discutido é como é que você faz para saber o momento certo de você criar um jogo completo, de você focar em um projeto que vai ser comercial, que você vai lançar, vai publicar na Steam, ou talvez em console, ou talvez no lugar que você quiser, mas você vai publicar com o intuito de ser profissional e de ganhar dinheiro com esse jogo. É porque esse conceito dos jogos pequenos, ele pode manter você numa gaiolinha, né? Que você fica esse tempo todo nesse conceito. Você fica o tempo todo criando jogos pequenos, evoluindo, 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 só que você nunca dá o passo adiante e começa a ter a profissão de games mesmo. Começa a focar em fazer um jogo comercial para você ganhar dinheiro. O que eu estou dizendo aqui, basicamente, é que essa coisa do criar jogos pequenos, participar de game jams, evoluir com jogos pequenos, evoluindo um pouco o nível deles com o tempo, é uma coisa que eventualmente se torna confortável e você pode querer ficar nisso para sempre bobear. Ter um hobby é confortável, porque você não tem nenhuma responsabilidade, você não vai ser criticado severamente por uma empresa ou por várias pessoas, mas você vai ser criticado severamente se você faz alguma besteira com um jogo pago, com um jogo comercial. Então é confortável você se manter na área do hobby, em que você desenvolve vários jogos sem responsabilidade e sem querer muito para eles. Só que esse conforto é um problema, porque pode ser que você já está num nível em que você poderia estar ganhando dinheiro com jogos, mas você não está, porque você está nessa do hobby ainda, e você já poderia ter avançado disso. Entenda, muito importante você seguir a minha linha de pensamento. Eu não estou falando aqui que é errado você começar com jogos pequenos, eu tenho vários vídeos que eu falo sobre isso. O que eu estou trazendo para cá é uma nova forma de pensar, uma outra coisa para se pensar na verdade, que é, quando é que você deve parar de fazer isso? Quando é que você deve sair desse momento de criar jogos pequenos, jogos de treino, só para evoluir mesmo e começar propriamente a criar jogos comerciais, a dar o passo adiante? Porque essa é a jornada de quem quer ganhar dinheiro com games, quem quer ser um profissional de games. É começar estudando, começar com jogos pequenos, realmente com o intuito de evoluir, de treinar, mas depois, se você quer ter uma profissão, você precisa começar a ganhar dinheiro. Porque eu não sei se você conhece alguma profissão que não dá dinheiro. Tá fora até do conceito. A profissão precisa trazer para você o seu ganha-pão. Se você não ganha dinheiro com o que você faz, você tem um hobby. Então, nesse vídeo aqui, nessa introdução muito longa, eu quero trazer para você o questionamento que você deve fazer. Como é que você faz para entender se você está no momento de talvez sair do hobby, de talvez começar a exercer a profissão, né? Realmente buscar fazer um game profissional para ganhar dinheiro. Esse é um passo um tanto difícil de ser dado por causa disso que eu falei, que o hobby ele é um tanto confortável. Você pode ficar no hobby para sempre, né? Você pode dizer várias coisas para você. Ah, não, se eu começar a querer dinheiro, eu talvez vou me poluir, não vou mais fazer pelo prazer de criar o jogo. Mas essas coisas aí são só papo, né? De você que talvez esteja com medo de dar um passo adiante. Com esse vídeo eu vou trazer questionamentos para você se perguntar e saber então se você tá ou não tá no momento da profissão.
se você deve mesmo continuar como um hobby ou se você precisa dar o passo adiante e começar a criar um game profissional. Então entenda, é muito importante que você vá refletindo junto com os questionamentos que eu vou trazer aqui, porque pode ser que você ainda esteja no momento de ter o hobby, que você esteja naquele momento tão importante que é o momento do estudo e da evolução. Apenas isso. Eu recomendo que todo mundo, até mesmo aqueles que pensam em ter games como uma profissão, tenham o seu momento como hobby, o seu momento de treino, criando vários jogos sem o intuito de ganhar dinheiro, porque aí você só foca em evoluir. Porque quando você cria um jogo para ganhar dinheiro, você vai pensar em muito mais coisas, em marketing, orçamento, cronograma, várias coisas complexas que no seu início, buscando apenas evoluir como programador, é importante que você faça sem ter essas preocupações. Então por isso que eu acho muito importante cada pessoa ter aquele momento de treino, mas depois tem que seguir adiante. Então nesse vídeo aqui, você tem que se questionar, você tem que se perguntar, você tem que seguir junto com o que eu estou falando aqui, porque pode ser que você esteja no momento do hobby ou você esteja no momento que você deve seguir adiante para a profissão. Você tem que pensar sobre isso, você tem que refletir. O primeiro questionamento que eu trago aqui para você é o seguinte: você, por acaso, se vê fazendo muitas perguntas sobre a ferramenta que você usa para pessoas mais experientes que você? Você fica o tempo todo perguntando em grupos no Facebook, você fica o tempo todo mandando mensagem para as pessoas no Facebook, ou no WhatsApp, ou no Instagram, ou sei lá onde, ou em fóruns, com dúvidas técnicas que você o tempo todo encontra dúvidas que você não consegue achar resposta por conta própria? Você é aquele tipo de pessoa que, se não tiver um tutorial no YouTube ensinando especificamente como fazer a mecânica que você quer fazer, você não consegue fazer sozinho? Você só vai conseguir fazer se tiver um vídeo ensinando? Se você se identificou com o que eu falei aqui, você não está no momento de seguir adiante e de buscar ter uma profissão como programador. Você deve permanecer no hobby para continuar evoluindo para depois buscar criar o game comercial. Isso porque, quando você for criar um jogo comercial, você vai ter várias ideias de mecânicas, sistemas que você vai querer implementar. E é importante que você tenha autonomia, você tenha uma grande quantidade de informação sobre a ferramenta que você está utilizando. Eu vou dar o exemplo aqui do Construct. Você usa o Construct, você consegue entender muito bem a ferramenta, você consegue criar muitas coisas sozinho. É importante você ter isso, porque cada mecânica que você quiser criar no seu jogo, você tem que conseguir criar essa mecânica, ou você tem que conseguir pelo menos buscar a forma sozinho de achar a resposta. Só que, claro, você vai poder perguntar para as pessoas, você pode perguntar uma coisa ou outra. O que eu estou falando aqui, o problema é se você tem dúvida a cada bloqueio. A cada bloqueio, peraí, não sei fazer isso, peraí, não sei fazer isso. Se você está assim nesse momento, você está no momento do estudo. Eu já estive nesse momento, e é mais ou menos assim. Você vai para o YouTube, você vê aulas, você faz um curso, e você só consegue aplicar por conta própria, sozinho, mecânicas muito parecidas com os vídeos que você assistiu. É um momento em que você vai ter uma grande limitação no que você pode ou não criar para o seu jogo comercial que você quer lançar. O contrário disso é um momento em que eu me identifico agora, que é um momento em que muitas das respostas que eu busco eu consigo encontrar sozinho, porque eu já programei tantos projetos que eu consigo recapitular, sabe, várias coisas que eu fiz e adaptar para uma mecânica nova, para um sistema novo. De vez em quando eu tenho dúvidas em que eu vou atrás de respostas em vídeos, em tutoriais. Claro, isso sempre vai acontecer. E eu não estou falando aqui que você tem que ser uma pessoa sem dúvidas, porque dúvidas você vai ter o tempo todo. A diferença que eu estou falando aqui é em como que você obtém as respostas para as suas dúvidas. Você sempre precisa recorrer a alguém mais experiente que você, ou você, na grande maioria das vezes, consegue encontrar a resposta por conta própria. Se você tem que assistir vídeo o tempo todo, tem que perguntar para o pessoal o tempo todo, você não vai querer investir no jogo comercial, porque você vai se estressar muito. A cada mecânica nova que você for criar, você vai querer ir atrás de tutoriais e vai para um youtuber falar, cara, cria um vídeo sobre isso, porque senão não vou conseguir fazer. E assim você não vai conseguir seguir adiante, vai ser muito lento. Então, se você está nesse momento, você vai continuar criando jogos pequenos, porque aí você vai aumentar o seu repertório e, como eu falei, como é o momento que eu estou agora, eu consigo recapitular dos meus jogos anteriores que eu fiz, que eu já fiz vários jogos, eu consigo recapitular sistemas e trazer para criar um sistema, uma mecânica nova para o meu jogo.
Se você sente que tem essa autonomia que eu falei aqui, de encontrar a maioria das respostas por conta própria, novamente, a maioria das respostas não quer dizer que você não pode mais ver vídeo, que você não pode mais ver curso, ou não pode mais perguntar. Isso sempre vai acontecer, você sempre vai estar em busca de se profissionalizar. Mas você não fica empacado no projeto a cada 5 minutos, porque surge uma mecânica ou sistema que você não sabe fazer. Então reflita sobre esse ponto. Agora, o segundo ponto para você refletir quantos projetos você já finalizou ou você chegou muito perto de finalizar. Você já fez muitos jogos de treino? Você já fez muitos jogos acompanhando uma série ou um curso? Você já fez muitos jogos para Game Jam? Isso tem tudo a ver com aquilo que eu falei sobre repertório. Porque uma coisa que você pode pensar, e de maneira incorreta, é olhar, por exemplo, na Steam, uma empresa como a Yacht Club, que é o desenvolvedor de Shovel Knight, e olhar, olha que interessante, o Yacht Club, o primeiro jogo do Yacht Club Games é Shovel Knight. Esse é o primeiro jogo dos caras. Os caras foram lá, o primeiro jogo deles é Shovel Knight. Você sabe que não é, né, cara? Esses caras têm um repertório imenso. Cada um dos integrantes dessa equipe já fizeram vários jogos pequenos, talvez até trabalharam em jogos grandes, AAA, que acontece bastante de independentes, especialmente lá fora, né? É sempre lá fora, independentes que trabalharam anteriormente em empresas grandes. Então, sim, o Shovel Knight é o primeiro jogo da Yacht Club Games como equipe. Assim como o Undertale é o primeiro jogo lançado comercialmente do Toby Fox. Só que isso definitivamente não quer dizer que esse é o primeiro jogo dos caras. Até mesmo um gênio precisa de prática. Ele precisa praticar com jogos menores para lançar um jogo quando ele já tiver mais repertório. Então o questionamento aqui é: o seu repertório de jogos de treino, de jogos simples, feitos puramente como um hobby, esse repertório é vasto ou é muito pequeno? É um jogo, 2 jogos, 3 jogos pequenos? Porque se você tiver um repertório pequeno, pode ser que você esteja naquele primeiro momento que eu falei, que é o momento de você estar buscando muito vídeos, ter que ficar buscando ajuda de pessoas mais experientes que você, porque você não consegue andar 5 minutos no projeto sem ser barrado por um bloqueio que você não consegue ultrapassar. Você ter um vasto repertório de jogos criados vai te ajudar a evitar isso e vai te ajudar a adquirir autonomia com a ferramenta. No caso aqui o Construct, eu já criei vários jogos em Construct e isso me dá autonomia para criar a grande maioria dos sistemas sem precisar pegar nenhuma referência. Cada jogo pequeno que você criou, mesmo que você tenha criado vários jogos pequenos de plataforma e você agora está criando um jogo comercial 8 direções de aventura. Mesmo que os gêneros sejam diferentes, esses jogos que você criou vão contribuir para o seu repertório, porque não é apenas a parte assim superficial do tipo assim, eu só vou conseguir fazer um ataque de espada se eu tiver feito antes um ataque de espada. Não, às vezes uma mecânica de pulo na cabeça que você fez no seu jogo de plataforma vai contribuir para que você faça um ataque de espada bem feito no seu jogo comercial. Às vezes uma IA de um jogo de plataforma vai contribuir para você fazer uma IA de um jogo de corrida, entendeu? Então todos os jogos que você tem no seu repertório vão contribuir para que você consiga criar um game. Então se você tem um repertório vasto, grandes chances de você estar no momento certo de começar a fazer um jogo por profissão, começar a querer lançar um jogo comercial. Agora, o último questionamento é um pouco mais filosófico e vale a pena você refletir. Você sente que está no momento certo? Você sente que é a hora de você criar um jogo comercial? Quando você joga um jogo independente, tipo Shovel Knight, Hollow Knight, enfim, qualquer jogo independente, você sente, eu poderia estar fazendo isso? Poderia ser eu recebendo esses reviews, poderia ser eu pagando freelancer para fazer arte, ou formando uma equipe de parceiros. Essa página aqui da loja da Steam poderia ser minha, poderia ser o espaço meu. Essas postagens do Facebook, eu quero fazer algo assim para divulgar meu jogo. Você sente essa chama? Pense um pouco sobre isso, porque essa sensação, somada às outras duas coisas que eu falei, basicamente indicam para você que você está no momento certo. Se você sente que você está na hora certa, se você já tem um vasto repertório de criações com a ferramenta que você escolheu para criar seus jogos, e se você sente autonomia de forma que você consegue encontrar a grande maioria das respostas para suas perguntas, para os seus bugs, para os sistemas que você quer criar por conta própria, você está no momento certo. E se você está no momento certo, você tem que seguir adiante. Porque você não pode se manter nesse conforto do hobby para sempre.
Porque nesse momento, enquanto você está aí com medo de seguir adiante, tem pessoas fazendo isso, criando seus jogos, ganhando dinheiro com eles. E eu não digo isso como uma forma de você pensar como a competição está crescendo. Não, eu não vejo dessa forma. É que você tem que ver que as pessoas já estão fazendo isso. Então o que você vai fazer não é algo novo, não é algo assustador. É algo que várias pessoas fazem todo dia. Tem vários jogos lançados todo dia na Steam, por exemplo. Existem milhões de jogadores no mundo, é impossível que alguns milhares não queiram comprar o seu jogo. Então começa a estudar, criar um jogo comercial, começa a estudar sobre divulgação, sobre marketing, começa a ver se você vai fazer uma parceria ou se vai contratar freelancers e segue em frente com isso. E se você não sente que está no momento certo, sem problema, você vai continuar estudando que uma hora o seu momento vai chegar. Não tem segredo, como você pode ver aqui, é você estudar, criar projetos que uma hora você vai ter autonomia na ferramenta. Pensa comigo, se você continuar estudando, continuar criando jogos com uma mesma ferramenta, continuar criando e ter um hábito realmente de criar jogos, é simplesmente impossível que você não evolua. Em todas as atividades que você fez até hoje, você evoluiu por meio da repetição dessa atividade. Quanto mais você cozinha, mais você busca evoluir como cozinheiro, mais você evolui. Quanto mais você estuda matemática, mais você evolui como matemático. Ou enfim, na matéria matemática. E quanto mais você estuda games, mais você cria games, mais você evolui como desenvolvedor de jogos. Então continue estudando que depois esse vídeo aqui você pode voltar nele para refletir novamente se você está agora no momento de criar um jogo comercial. Agora eu estou nesse momento, eu sinto que eu já passei na verdade do momento de criar um jogo comercial, já estou nesse momento há bastante tempo, só que agora eu estou realmente criando um jogo e futuramente vocês vão receber aí umas novidades no canal sobre esse jogo que eu estou criando. É claro que eu não vou usar o canal como uma forma de divulgar esse jogo. Eu vou apenas colocar o link para as redes sociais do jogo e vocês podem seguir as redes sociais quando eu tiver as redes sociais prontas, né? E aí você vai receber notificações sobre o jogo nessa rede social e não no meu canal. Meu canal continua sendo sobre desenvolvimento de jogos. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você ficou até aqui, imagino que alguma coisa te ajudou. Por favor, comenta aí embaixo sua opinião e também, baixa o e-book gratuito. Eu escrevi essa belezinha gratuita aí junto com o Matheus Salles, que é um cara que criou 2 jogos e colocou na Steam e está criando um terceiro jogo para publicar na Steam também. Então, conteúdo fantástico, você vai gostar, eu tenho certeza. Baixa ali. E eu vejo você no próximo vídeo.